E aí, bora falar de um dos maiores desafios de quem estuda para concurso, o direito administrativo. Parece uma montanha de coisas para decorar, não é? Mas olha, existe um atalho, um verdadeiro mapa do tesouro. Nesta nossa análise, vamos direto ao ponto, descobrir onde focar os estudos para garantir aqueles pontos que fazem toda a diferença. Bora decifrar esse código juntos? E para começar, já vamos com uma informação que vale ouro. Sabe aquele papo de estudar de forma inteligente? É exatamente isso aqui. Uma análise de um monte de provas da FGV de 2014 a 2025 mostrou uma coisa muito, mas muito clara. Quase 70% das questões, gente, 70% giram em torno de só dois assuntos: conceito e natureza e, empatado ali em primeiro, fontes do direito. Saber disso não é só uma dica. É uma vantagem estratégica absurda. Beleza. Então, antes de mergulhar de cabeça nesses tópicos quentes, vamos dar um passo para trás, né? É fundamental ter uma base sólida. Afinal de contas, o que é esse tal de direito administrativo? E, acredite, a resposta não é uma só. Existem várias maneiras de enxergar a mesma coisa. Uma primeira visão é a do critério do serviço público. Pensa assim, é como se o direito administrativo fosse o grande manual de regras sobre como os serviços públicos devem funcionar. Saúde, educação, segurança, tudo que é serviço público, as regras estão aqui, bem direto ao ponto. Aí vem uma outra corrente de pensamento e diz, não, peraí, o foco é outro, é o critério do poder executivo. Aqui a ideia é que o direito administrativo é o conjunto de leis que organiza a casa do poder executivo, sabe? Tipo, como o governo funciona, o que o presidente e seus ministros podem ou não fazer, o foco é total no executivo. Agora, tem uma visão um pouco mais filosófica. É o critério teleológico. O nome é chique, mas a ideia é simples. Ele olha para o objetivo final, para o porquê das coisas. Nessa visão, o direito administrativo serve para guiar o Estado para que ele atinja a sua grande missão, que é o bem de todo mundo, a tal da utilidade pública. Ok, a gente viu três visões diferentes, certo? Mas e aí? Qual é a que importa de verdade para a prova? Qual é a que pega? Exatamente isso que a gente vai ver agora. Depois de passear por essas ideias, a gente chega na definição que é a mais aceita aqui no Brasil, a que os grandes nomes do direito usam. E tá aí a cereja do bolo, o critério da administração pública. É essa aqui que tem que estar na ponta da língua. Por quê? Porque ela é a mais completa de todas. Ela não olha só para o serviço público, nem só para o executivo. Ela olha para o todo. Ela define o direito administrativo como o conjunto de regras da administração pública inteira, como ela se organiza e, o mais importante, como ela se relaciona com cada cidadão. Beleza, conceito definido. Agora, lembra daquele nosso gráfico do começo? Aquele que mostrava o que mais cai? Então, vamos focar agora naquele outro tópico que tem o mesmo peso, com 33% de chance de aparecer na prova: as fontes do direito administrativo. Ou seja, de onde nascem as regras do jogo. Isso é fundamental. E as fontes são basicamente quatro. Anota aí: lei, jurisprudência, doutrina e costumes. Parece uma listinha simples, né? Mas o segredo mora nos detalhes, e é entendendo cada uma delas que se garante a questão. Bora destrinchar isso? Vamos começar pela chefona de todas, a lei. E olha, quando a gente fala lei aqui, não é só aquela que o Congresso aprova, não. É a lei num sentido bem amplo. Ela é a fonte primária, a principal. Pensa numa pirâmide. No topo está a Constituição. E aí vai descendo, passando por leis comuns, até chegar lá na base, naquelas portarias e resoluções do dia a dia. Agora, atenção para um detalhe que faz toda a diferença. Nem toda fonte é igual. Pensa assim, tem a fonte que é a receita do bolo e a fonte que é o livro de inspiração do chefe. As fontes formais, tipo a Constituição, são a receita. Elas são obrigatórias, criam o direito. Já as fontes materiais, como a doutrina, são a inspiração. Elas não obrigam ninguém, mas dão ideias, influenciam quem vai criar a lei. Esse quadro aqui ajuda a organizar as outras três fontes. Jurisprudência são as decisões repetidas dos tribunais sobre um mesmo assunto. Doutrina é o que os grandes estudiosos do direito escrevem. E os costumes são aquelas práticas que todo mundo faz há tanto tempo que acabam virando quase uma regra. Importante, geralmente essas três são fontes de inspiração, as materiais. Mas cuidado, a jurisprudência às vezes vira fonte formal obrigatória, como nas súmulas vinculantes. Certo, teoria vista.
Mas de que adianta tudo isso se a gente não souber como a banca cobra na hora do vamos ver? Chegou a hora da verdade. Vamos pegar uma questão real da FGV e ver se o conhecimento está afiado. Olha aí na tela. Questão da FGV. Direto e reto. Assinale a opção que indica as 4 fontes do direito administrativo. Aí tem as alternativas. Dá uma olhada rápida, pensa aí. Qual delas tem aquela nossa listinha mágica das 4 fontes? E a resposta correta é letra D. Se essa foi a escolha, parabéns, sinal de que o conteúdo ficou bem claro. Mas por que D? Porque é a única que não inventa moda. As outras alternativas misturam tudo, colocam regras, normas, que são conceitos próximos, mas não são as fontes. A letra D é a única que traz a lista certinha, a lista clássica: lei, doutrina, jurisprudência e costumes. Isso aqui mostra que a banca quer precisão, não dá para confundir os termos. Então, resumindo, o grande segredo é esse. Num mar de matérias para estudar, saber que dominar essas 4 fontes é um caminho direto para garantir pontos preciosos. Nossa, isso é estudar de forma estratégica. É o tipo de conhecimento que separa quem passa de quem fica no quase. E para a gente terminar, vou deixar uma pulga atrás da orelha. A gente falou de todas essas fontes. A lei, as decisões dos juízes, os livros, os costumes. Mas se a gente parar para pensar na vida real, no nosso dia a dia, desde a multa de trânsito até a fila do posto de saúde, qual dessas fontes, na prática, tem mais impacto? Fica aí a provocação para a gente pensar.